E o general Heleno vai ter que se explicar para a Polícia Federal sobre o caso da BIM paralela, que aliás pode estar tomando contornos internacionais. Estou aqui com a Sofia e eu queria entender um pouquinho dela, o porquê que o minúsculo Heleno vai acabar tendo que depor aí. Quais são esses contornos internacionais que estão se desenhando? Pois é, né? O general Heleno, que foi o ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, lembrando que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, fica submetida aí ao GSI. Então a gente está falando do chefe do chefe. A Perfeito. ABIN, ela está passando aí por toda uma investigação por causa da ABIN paralela, né? Isso começou já ano passado com uma investigação sobre o uso e, ilegal de um software espião para monitorar o celular de opositores do governo Bolsonaro. Tomou novos contornos agora na semana passada, como a operação da Polícia Federal contra o Alexandre Ramagem, que foi o chefe da BIM do Bolsonaro, quando descobriram que, além do uso do software espião, também tinha 7 policiais federais agindo aí como uma BIM paralela. E daí agora, à medida que essas operações vão indo cada vez mais longe, né? Na segunda-feira a gente já viu até o Carlos Bolsonaro ser alvo de operação, chegaram aí também no General Heleno. Afinal de contas, se o Ramagem era o chefe da BIM, o Heleno era o chefe do GSI, então estava acima ainda. Então, Com ó, certeza. temos que dar uma olhada nisso aí. Eu tô esperando ansiosamente a chegarem no então presidente, mas por enquanto estamos chegando aí no general Heleno. Ele vai depor a Polícia Federal agora no dia 6 de fevereiro, ou seja, já na semana que vem, tá aí. A gente pode ir lá pro UOL no vídeo 4, que vão contar aí um pouquinho mais de detalhes pra gente. Na Carla questão da BIM Araújo. paralela, do uso dessa ferramenta irregular, agora quem vai ter que responder sobre isso, a Polícia Federal, é o ex-ministro Augusto Heleno, que é uma figura que foi muito importante ao longo do governo Bolsonaro, e ele submergiu, né? Depois do 8 de janeiro, ele participou da CPI, prestou depoimento, mas ele, durante o governo Bolsonaro, foi um conselheiro muito importante ali do ex-presidente, mas nesse último ano, especificamente, ele virou uma pessoa low profile, e aí até agora, quando eu confirmei essa informação de que havia marcado, que a Polícia Federal havia marcado esse depoimento, eu tentei falar com ele, ele me respondeu dizendo que não faria comentários a esse respeito, mas foi intimado hoje o general Augusto Heleno para comparecer à Polícia Federal aqui em Brasília na semana que vem. Então a gente vê, né? Ali ela descreve ele como conselheiro, né? Não só o chefe do gabinete institucional, ministro-chefe do gabinete institucional, mas também um conselheiro. E que adotou esse low profile agora, né? Depois que o Lula voltou ao governo, porque ele não era tão low profile assim quando o Bolsonaro Com estava certeza no não. poder. E eu realmente estou bastante ansiosa aí para saber como que vai ser. Obviamente isso não vai ser televisionado, transmitido de nenhuma forma, mas eu fico muito ansiosa para saber como que vai ser esse depoimento aí, porque quando o Heleno estava lá na CPI do 8 de janeiro, por exemplo, ele estava todo cantando de galo, né? Chegou a falar palavrão para senadora Elisiane Gama. Fica aí a dúvida, será que quando tá na frente aí de policiais federais ele é tão machão assim? Será que ele vai Enfim, ser Tigrão ou Tchutchuca, né? Como ele mesmo, exatamente, inclusive, colocou lá no passado. Mas eu acho exatamente. que tem alguns contornos aí, né? Como a gente tem essa ansiedade de que as coisas evoluam a passos mais largos, né, do que a gente está vendo atualmente. Mas, de qualquer forma, me parece que essa BIM paralela vai abrir diversos outros caminhos para muitas outras investigações e, na minha visão, tem muito mais gente aí para depor, não só o nosso amigo Heleno, que agora do nada ele resolveu ser low profile, ser alguém mais, né, mais na dele, mas a gente sabe bem como que foi no passado, né? Exatamente. E daí tem a outra questão, né? Que esse caso todo, ele começa a tomar alguns contornos internacionais. Como?
porque parece que essa BIM paralela ela não estava investigando apenas opositores do Bolsonaro, também não estava investigando, fazendo investigações apenas para proteger os filhos do Bolsonaro, como que já são as duas coisas que a gente sabia até agora. Parece também que estava investigando aí diplomatas estrangeiros. Coisa A boa, gente coisa pode ir tranquila de se fazer, né? super, a gente pode ir para a reportagem do Rodrigo Rangel lá no Metrópolis. Você pode compartilhar aí com a gente? Aí. Aqui, Vamos lá para o segundo parágrafo deixa eu dar aí os... que o Rangel vai contar para a gente que fontes graduadas do Serviço Secreto Brasileiro revelaram à coluna que, para além dos políticos e jornalistas xeretados, adorei o uso da palavra xeretados pela BIM Paralelo, há uma série de outros alvos cujos passos foram monitorados por meio da ferramenta que, se expostos publicamente, podem submeter o Brasil a constrangimentos e embaraços políticos com governos estrangeiros. Agora fica complicado, porque isso é uma coisa que é bem interessante a gente pensar que tem muita gente querendo, olha, revelem aí os nomes, né? Quem que estava sendo investigado Com certeza. pela BIM paralela, né? Até o Rodrigo Pacheco, o chefe do Senado, já pediu para que o listão da BIM seja revelado. Só que parece que a gente está lidando aí com pode ter crise internacional. Descendo um pouquinho mais na reportagem, tem lá um segmentozinho chamado Risco de Crise, que a gente pode dar uma olhada, que Aqui. vai dizer lá pra gente que se os serviços estrangeiros descobrirem que as informações compartilhadas por eles com a BIM não são devidamente protegidas, haverá o risco de eles perderem a confiança em nós, disse sob reserva um oficial de alto escalão da agência. A ABIN já manifestou a preocupação dentro do governo e cogita procurar o ministro Alexandre de Moraes nas próximas semanas para pedir que sejam redobrados os cuidados com os dados obtidos pela PF a partir da quebra de sigilo. Então eles vão lá no Xandão dizer, pelo amor de Deus, não deixe essa coisa vazar. É basicamente o que está sendo contado aí pra gente. Não com essas palavras, mas é isso. Já o famoso já basta de constrangimento, né? Para além dos 4 anos que eles estiveram no poder, e aí continuam fazendo com que a gente passe essa vergonha fora das nossas próprias fronteiras, né? É simplesmente bizarro. Exatamente. O Lula, logo que ele começou, ele teve que fazer o tour do Foi Mal, Tava Doidão, né? Como diz o pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Se vaza isso aí, provavelmente vai ter que fazer um segundo tour do Foi Mal, Tava Doidão, porque... Ai, ai, ai. Vai ter que ter um revival, né? Uma segunda turnê aí pra repassar em E todas as isso, sedes. pois é, e isso vem num momento que aí essa preocupação também vem, porque já vazou muita coisa dessa operação, né, que não era para ter sido vazado. Que a gente sempre tem que pensar que quando rola esse tipo de operação e informações chegam à imprensa, às vezes essas informações chegam intencionalmente, foi vazado intencionalmente porque era interessante para a investigação que isso chegasse. Às vezes vaza de maneira não intencional e rola pequenas crises dentro do governo, dentro da polícia por causa desses vazamentos, né? E foi coisa que já aconteceu, por exemplo, recentemente no caso Marielle, que vazaram algumas informações sobre a suposta delação ainda não homologada do Rony Lessa, que gerou crise dentro da Polícia Federal. Como que vocês deixaram vazar isso aí? E nessa questão da BIM paralela, e tem algumas informações aí, tipo do drone que tava lá do lado de fora da casa do Camilo Santana, que, opa, pera, como que isso chegou na imprensa, sabe? Então, eles têm razão aí para se preocupar, porque a Polícia Federal anda meio vazando coisa que não deveria. Em tempo de relações líquidas, me parece que delações e listas comprometedoras acabam por ser líquidas também, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Mas enfim, era isso que eu tinha de informação para trazer. O que você acha de toda essa confusão aí, Luciano? Olha, eu torço pela briga, né? Eu acho que entre a Polícia Federal ficar com receio de que essa lista vaze, né? E a gente ter que contornar esse possível constrangimento, eu acho que a verdade ela nunca falha, né? Então,
que venha a lista de forma, inclusive, oficial, para que cada um não tenha que pedir individualmente, né, a Polícia Federal se seu nome está ou não nessa lista. Mas eu acho que todo mundo agora, autoridades ou não, merecem saber o que estava por trás da BIM paralela, quem eram os seus responsáveis, o porquê e como, né? Então, que cada vez mais a verdade venha à tona e com transparência de todos os órgãos, né? Governo, Polícia Federal e os próprios investigados mesmo, né? Beleza. Até mais.